da cidade real. Ressoam pelos vales e santuários também. São as normas que Deus dá para o mundo ouvir. Pois o tempo está correndo e Cristo vai voltar. Ouvem-se os sinos, não há tempo a perder. Que todas as pessoas possam logo saber que Jesus já salvou a todos nós e agora está voltando para nos buscar. Vamos nós a mensagem levar de que Cristo logo vai retornar. Há pessoas que vivem na escuridão, procurando a paz e o amor de alguém. Vamos nós a mensagem levar e mostrar que existe um lugar bem melhor. Ouvem-se pessoas que clamando estão, esperam por alguém que diga: crê em Deus. Ao seu lado Ele está. Precisa. Ele estende sua mão, é só aceitar. Vamos nós a mensagem levar de que Cristo logo vai retornar. Há pessoas que vivem na escuridão, procurando a paz e o amor de alguém. Vamos nós a mensagem levar e mostrar que existe um lugar bem melhor. Ouvem-se pessoas, são amigos seus, não sabem que o amor de Cristo tem poder para salvar. Seu dever é mostrar esse amor, pois o tempo está correndo e Cristo vai voltar. Vamos nós a mensagem levar de que Cristo logo vai retornar. Há pessoas que vivem na escuridão, procurando a paz e o amor de alguém. Vamos nós a mensagem levar e mostrar que existe um lugar bem melhor. Um lugar bem melhor. Quantos querem estar num lugar bem melhor? Que alegria estar aqui nessa manhã. Essa música
Eu tenho cantado junto com a Karen há bastante tempo. Talvez aí uns 20 e poucos anos a gente tem cantado desse lugar bem melhor que a gente quer ir. A gente tem falado para as pessoas a importância de levar a mensagem. E levar a mensagem é uma coisa importante para a nossa igreja. Eu queria começar a nossa reflexão dessa manhã contando de uma pessoa chamada George Whitefield. Ele também levou a mensagem a todo o seu país. Ele viveu no século XVIII e George Whitefield foi o maior pregador do século XVIII. Ele pregou por toda a Grã-Bretanha, pregou também nas colônias inglesas nos Estados Unidos, e ele era um anglicano. E ele pediu que Deus tocasse no coração dele, e logo cedo ele sentiu uma vontade muito grande de pregar, de falar do amor de Deus para as pessoas, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele, no início da sua carreira espiritual, ele ia à igreja 2 vezes por semana. Ele teve um grande impacto na cultura americana também, foi uma pessoa que mudou a filosofia cristã, no sentido de ser mais fervoroso, enfim, foi uma pessoa que realmente impactou na sua época em que ele viveu. E ele era um pregador itinerante, ele ia de cidade em cidade pregando, falando do amor de Jesus, e ele tinha uma coisa interessante que era, ele parava em cada cidade, onde ele parava, ele ficava na casa das pessoas, né? Naquela época acho que não tinha tantos hotéis assim, e ele ia parando na casa das pessoas, e ele tinha o costume de, em cada casa que ele parava, ele ia conversando com as pessoas daquela casa, e ele se preocupava extremamente com as pessoas que viviam ali naquela casa, e ele falava do amor de Jesus às pessoas. Pessoalmente ele conversava com cada pessoa ele conversava, e falava do amor de Jesus, e se preocupava com a vida espiritual de cada um. Isso era uma característica dele, ele falava com todas as pessoas daquela casa, e esse era o costume dele. Ele ia de cidade em cidade, parava nas casas, falava para as pessoas, e tentava convencer cada pessoa do amor de Jesus. Certa vez ele parou na casa de um coronel famoso naquela cidade, e aquela família recebeu muito bem Whitefield, de uma maneira que ele não tinha sido recebido ainda nas outras casas. E aí ele sentiu o amor daquelas pessoas, e aquelas pessoas não eram cristãs. Isso impactou muito ele. Como eles não sendo cristãos, me recebem tão bem assim, com tanta cordialidade, sabe? Com tanta simpatia, sempre com um sorriso no rosto. Tanto a esposa quanto o coronel e as filhas deles recebiam ele. E ele começou a ouvir uma voz: você precisa falar de Jesus para essas pessoas. E ele resistiu um pouco. Como é que eu posso falar de Jesus para essas pessoas? Eles são tão amáveis, eles são tão bondosos comigo. Parece que eles já têm Jesus. E o Espírito Santo continuava falando para ele: você tem uma missão, você precisa falar de Jesus para essas pessoas. E aquela natureza dele não deixava ele falar, e essas boas ações da família não deixava ele falar aquilo para as pessoas. E aí chegou no último dia que ele estava hospedado naquela casa, no final daquela semana, e o Espírito Santo veio a ele à noite, e ele não conseguiu dormir, e o Espírito Santo incomodava: você precisa falar de Jesus para essas pessoas. Se você não falar de Jesus para essas pessoas, elas podem se perder. E ele relutando, e de repente ele fez uma proposta para Deus: eu quero de alguma forma falar, mas alguma coisa está me bloqueando. E aí ele teve uma ideia, e aí ele orou e tentou negociar com Deus essa ideia dele. Whitefield, antes de sair, escreveu numa das janelas do quarto, num pequeno vidro que tinha, ele escreveu a inscrição: falta-lhes alguma coisa, falta-lhes alguma coisa. E ele foi embora e continuou orando para aquelas pessoas, orando para que o Espírito Santo tocasse no coração daquelas pessoas. A senhora daquela casa, a esposa do coronel, logo que ele saiu, foi correndo ao quarto que ele estava hospedado, para saber como ficou o quarto onde o homem de Deus tinha descansado. E qual não foi a surpresa dela quando ela entra no quarto, vê aquela inscrição:
falta-lhes alguma coisa. E aquilo mexeu muito com ela. Ela chamou as filhas, chamou o coronel subiu e leu a frase: falta-lhes alguma coisa. Naquele momento a família foi tomada por uma sensação do amor de Deus na vida deles, e ali mesmo eles se ajoelharam e pediram a Deus aquilo que estava faltando. E eles receberam, e aquela família teve uma vida com Jesus após esse episódio. E eles ficaram tão felizes com a maneira carinhosa que Whitefield conseguiu falar para eles e conseguiu atingi-los. E essa pergunta eu faço para nós hoje: falta-nos alguma coisa? Falta-nos alguma coisa? Vamos adiante. Nós somos chamados, somos conhecidos pelas pessoas como adventistas do sétimo dia. Esse é o nosso legado. No nosso nome tem essa mensagem: adventistas do sétimo dia. Está claro para as pessoas, quando falam o nosso nome, as nossas crenças, correto? E eu pergunto para vocês: o que nós membros temos nos preocupado mais? Em sermos adventistas ou sermos do sétimo dia? O que mais temos feito durante a nossa semana? Durante a nossa semana nós temos vivido o advento, amado o advento de Cristo, pregado sobre o advento de Cristo, estudado, anunciado, testemunhado da volta de Jesus? Ou durante a nossa semana a gente vem à igreja e guarda o sábado? Dessas duas coisas, qual que vocês acham que a gente faz mais? A opção 1 ou a opção 2? A opção número 2. A opção número 2 é a que a gente mais faz. A gente vem à igreja todo sábado, toda semana viemos aqui. Isso nós não estamos nem entrando na discussão de como guardamos o sábado. Se o sábado é bem guardado por nós, né? Quantas vezes nós nos pegamos nas redes sociais ao sábado, vendo coisas que nada tem a ver com as coisas de Deus, né? E isso é um mal desse momento que nós estamos vivendo. Outra coisa que pode acontecer é que, às vezes, nós somos adventistas, mas no sétimo dia, né? No sétimo dia é que nós nos lembramos de todas essas coisas. Enfim, queridos, nós somos falhos, nós somos cheios de pecados, cheios de problemas, mas a gente tem uma promessa: essa é a igreja que Deus chama para cumprir a sua obra. É nós que seremos usados. Essas pessoas falhas, cheias de defeitos, somos nós mesmos. E Deus tem preparado e está preparando a nossa igreja para esse momento. E qual é o papel da nossa igreja? O papel da nossa igreja, vou colocar aqui. O livro Evangelismo, Ellen White nos fala: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, posto no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Então, o nosso papel é falar do advento, preparar os escolhidos de Deus. É um papel extremamente importante, uma função que Deus não deu a outras pessoas, senão a essa igreja, de preparar as pessoas, de preparar os escolhidos. Mas será que os preparadores dos escolhidos serão escolhidos também? Todos os que preparam serão escolhidos, ou todos os membros da nossa igreja estarão lá no céu com Jesus? Quem vai formar o povo de Deus? Quem são as pessoas que vão formar o povo de Deus? Ellen White fala para nós quem são as pessoas. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas, ou seja, em outras igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos dos apóstolos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das suas igrejas
em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra. Muitos, tantos pastores como leigos, aceitarão alegremente as verdades que nós temos falado a eles, né? Aí está o povo de Deus, o povo que vai vir de outras igrejas e também muitos de nós. Esse é o povo de Deus. Porque mesmo sendo a igreja de Deus, todos nós não seremos escolhidos. Por quê? Falta-nos alguma coisa. E o que é que nos falta? Vamos descobrir hoje. Qual o nosso maior sonho como adventistas? Ver a volta de Jesus. Mas se a gente for colocar numa perspectiva de um sonho final nosso, não é só a volta de Jesus, é a vida eterna com Jesus na nova terra. Esse é o nosso, não posso nem dizer ponto final, né? Porque não vai ter fim. E eu queria fazer uma retrospectiva com vocês, rapidinha, chegando do ponto final para onde nós estamos hoje. Então, nós vamos estar na nova terra, vida eterna, feliz ao lado de Cristo. Um pouquinho antes nós temos aí a destruição dos ímpios, a destruição de Satanás e seus anjos, a aniquilação de todo o mal, o estabelecimento da justiça universal. Pouquinho antes disso, a descida da Nova Jerusalém. Depois os mortos ressuscitam, antes os mortos ressuscitam. Depois nós teremos o milênio, Satanás preso, volta de Jesus. Antes disso nós teremos perseguição, decreto de morte. Antes do decreto de morte, perseguição, e aí vem decreto dominical. Antes do decreto dominical, o que nós temos? Pregação do Evangelho a todo mundo. Antes disso, derramamento do Espírito Santo. Antes do derramamento do Espírito Santo, o que está escrito ali? Reavivamento e reforma. E antes do reavivamento e reforma, é o momento que nós encontramos aqui. Nós temos um caminho a seguir, está tudo escrito, o script está pronto. A gente sabe o que precisa fazer e tudo que vai acontecer. Eu tenho certeza que isso aqui não é novidade para ninguém, para muito poucos aqui. Talvez alguns queridos visitantes talvez não sabiam de tudo isso. Mas todos nós aqui da igreja, todos nós adventistas, por isso é o nosso nome, a gente sabe de tudo que vai acontecer. Mas estamos aqui nesse momento, frente ao reavivamento e à reforma. O que nos falta então? Nos falta o reavivamento e reforma. É isso que nós precisamos. E este é o primeiro passo em direção à volta de Jesus, em direção à nova terra. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar. E o que nos falta? Muito obrigado. O que nos falta? Nos falta uma vida de oração, nos falta estudo da palavra, nos falta estudo do Espírito de profecia, nos falta fé, nos falta o Espírito Santo, nos falta muita coisa. Mas esse não é um dos grandes problemas. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo, pouco antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Falai sobre essa promessa, orai sobre essa promessa, pregai ao seu respeito, pois o Senhor está mais disposto a conceder o seu Santo Espírito do que aos pais de dar boas dádivas aos seus filhos. Então nós precisamos falar do Espírito Santo, nos capacitar para esse momento de reavivamento e de reforma. Agora, é profético também que nem todos nós vamos entrar nesse processo de reavivamento, isso é profético. Ellen White diz que há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa oração para esse momento. Precisamos entrar na obra individualmente, sem esperar que haja um clamor na igreja. Quando a igreja resolver fazer o reavivamento e reforma, eu entro. Quando a igreja começar a falar em Espírito Santo, aí que eu vou pensar em Espírito Santo. Não é assim que funciona. Um vai ser reavivado, um vai receber o Espírito, o outro vai estar do lado dele e não vai acontecer nada. Assim como nos dias de Noé.
foi mais um dia que amanheceu, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, foi mais um dia que amanheceu e entardeceu, e as pessoas continuavam fazendo as suas ações e tendo as suas atitudes. Mas, mesmo sabendo que a obra será individual, que Jesus fala a todos, mas nem todos ouvem, que nem todos vão se envolver nessa obra, que o Espírito Santo será derramado de forma individual, mesmo sabendo de tudo isso, precisamos despertar como igreja, e precisamos falar nesse assunto. Se não sabemos como pedir que isso aconteça, não tem problema. Romanos 8:26 fala que da mesma maneira também o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa. Precisamos buscar o Espírito Santo. E aqui tem uma verdade que é um pouco dura de ouvir, que está, deixa eu ver se está aqui, não, esse aqui não tem slide. A verdade está em Romanos 8:9, por favor, abram suas Bíblias em Romanos 8:9, e vamos ver o que está escrito lá. Romanos 8, versículo 9, Paulo aqui nos fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aqui vem: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que está escrito aí? Esse tal não é de Cristo. Isso é bem duro. Se não temos o Espírito Santo, nós não somos de Cristo. Eu sei que muitas pessoas aí falam: não, porque eu sou de Jesus, Jesus mora no meu coração. Mas se o Espírito não frutifica, isso é só uma afirmação vazia. E chego à conclusão de que aqui na igreja, as pessoas que não tiverem o Espírito Santo, não estiverem em busca do Espírito Santo, são pessoas que não têm a Cristo. E se não têm a Cristo, infelizmente, não verão a Cristo. Porque aqui no versículo 9 diz: esses tais não são dele. E a gente pode ver um exemplo claro na parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens nós tínhamos 10 pessoas, 5 pessoas com o Espírito Santo e 5 pessoas sem o Espírito Santo. Era isso? Era isso? Não. Todas tinham azeite, correto? Então todas tinham o Espírito Santo. E mesmo tendo o Espírito Santo, o que aconteceu? 5 não entraram, não foram para as bodas do Cordeiro. As 5 que entraram, elas tinham o quê? Porção dobrada do Espírito. Então, por vezes não basta ter o Espírito por um tempo, nós precisamos de porção dobrada do Espírito. E vemos aqui na igreja algumas pessoas buscando, em outras igrejas também, em outros locais, pessoas nos seus momentos de oração buscando a presença do Espírito. E é isso que nos garante a presença de Jesus na nossa vida. Quando a gente começa a pensar nessas coisas todas, a gente começa a se preocupar. Como é difícil, né? A gente tenta, a gente luta, parece que dá preguiça de orar, parece que é difícil de buscar a Deus. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, que muitas das coisas não são culpas de vocês, não é culpa de vocês, não é culpa nossa, não é culpa minha. Eu li na meditação do dia 1º de maio, na meditação matinal, algo que realmente me impactou. Eu descobri a resposta de porquê de tudo isso. Eu já sabia dessa resposta, mas ficou claro o que acontece. E me impactou, eu passei esse texto para algumas pessoas. Na meditação, depois, se vocês quiserem ler completa, está lá. Eu só vou passar para vocês uns trechinhos aqui, que me deixaram realmente impactados com aquilo que estava escrito ali. Dia 1º de maio, o título é O Comandante do Céu, a meditação de Ellen White. Ela fala o seguinte: foi-me mostrado que Satanás chamará legiões de anjos para ajudá-lo, a fim de se opor ao progresso de uma pessoa. Uma pessoa.
Então você que está tentando ter uma vidinha espiritual um pouco melhor, saiba que tem Satanás e uma legião de anjos preocupados com o seu progresso espiritual. A luta não é contra a preguiça de vocês, contra a minha preguiça. A luta é contra quem? Contra Satanás e as suas legiões. E ela continua: vi anjos maus contendendo por pessoas e anjos de Deus a resistirem-lhe. Os anjos maus estavam corrompendo a atmosfera com sua influência venenosa, amontoando-se em torno dessas pessoas, a fim de adormecer-lhes a sensibilidade. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, é porque existe um exército de Satanás à nossa volta, amontoando-se em nossa volta, trabalhando na atmosfera à nossa volta, para que nós não ouçamos a voz de Deus. Não foi só preguiça, não foi só descuido. A batalha não é contra nós mesmos. Nós temos a vitória garantida. Amém? E ela continua: santos anjos observavam ansiosamente e aguardavam para repelir o exército satânico. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma pessoa, ele se esforça ao máximo para conservá-la. E quando a pessoa, despertada para o perigo em que se encontra e aflita, fervorosamente busca as forças em Jesus, o inimigo teme perder o cativo e chama mais reforço de seus anjos a fim de encurralar a pobre pessoa. Eu me senti aqui um coitadinho. O que somos nós frente a esse poder de Satanás e o poder dos santos anjos? Se nós não temos a presença de Jesus na nossa vida, nós somos um joguete na mão de Satanás. A gente olha para fora e vê as pessoas. Hoje eu estava vindo para cá, passei na frente de um clube, tinha uma pessoa deitada no chão, bêbada, caída. A gente pensa, nossa, olha só, ele lá, eu estou indo para a igreja, eu sou uma pessoa boa, porque lá está perdido nas mãos de Satanás. Grande engano. Se eu estou aqui na igreja e não tenho uma vida ao lado de Jesus, cheia do Espírito Santo, eu estou na mesma situação de pecado de qualquer outra pessoa. E a serva do Senhor continua falando: e quando a pessoa é despertada para o perigo em que se encontra e aflita, fervorosamente busca Jesus, o inimigo teme perder essa pessoa e chama mais pessoas, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até essa pessoa. Se, porém, a pessoa em perigo persevera em sua impotência, se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração. Amém? E envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de libertá-la. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos com a armadura celestial, chegam em auxílio da pessoa fraca e perseguida, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que a sua batalha está perdida. E aqui achei uma outra coisa interessante, que eu não sabia, faz todo sentido, que diz o seguinte: se bem que eles, falando dos anjos maus, se odeiem e guerreiem uns com os outros, faz todo sentido, são pecadores. Imagina nós humanos, acho que a gente vê quantas pessoas uma odiando a outra e guerreando uma com a outra, quem dirá os anjos que são maus e têm a essência da maldade. Se odeiam e guerreiem uns contra os outros, aproveitam toda oportunidade para promover o interesse comum, que é a nossa destruição. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Você tem combatido com todas as suas forças essas investidas de Satanás? A gente tem isso em perspectiva na nossa mente, que o inimigo está à nossa volta, como leão tentando nos devorar? E aqui eu faço uma pergunta para vocês:
Será que se a gente tivesse um relacionamento melhor com Jesus, estivesse cheio do Espírito Santo, será que a nossa vida seria melhor? Sei que todos aqui, se eu fizer a pergunta aqui, quantos aqui acreditam que estamos vivendo nos últimos momentos dessa terra, ou estamos caminhando para isso? Quantos acreditam? Quantos acreditam aqui que nós, como igreja, estamos vivendo da forma como deveríamos viver nesses últimos momentos que estamos vivendo aqui na terra? Por quê? Por que não estamos vivendo? Se sabemos que são os últimos momentos, por que não temos pensado nisso? Falta-nos alguma coisa. Falta-nos o Espírito Santo em nossa vida. Falta-nos reavivamento e reforma. E não temos pensado nisso porque estamos cercados por anjos que não deixam que o Espírito Santo toque no nosso coração. Nesse momento eu queria que nós nos ajoelhássemos e pedíssemos individualmente que nesse momento Deus mandasse os seus anjos poderosos para estarem à nossa volta, para protegerem a nossa vida, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que os anjos poderosos de Deus circundem essa igreja e que Satanás não tenha qualquer tipo de poder ou influência na nossa vida. Vamos orar? De joelhos, cada um no seu banco, na sua cadeira. Eu vou dar um amém aqui da frente, depois a gente continua. Oremos. Amém. Esses momentos que aqui passamos orando é só o início, é só o momento inicial em que estaremos orando especificamente por esse pedido, que Deus mande os seus anjos poderosos para ficar ao nosso lado, que essa seja uma oração diária na nossa vida. E nós falamos aqui que devemos falar sobre isso, né? Pensar nessas coisas. Eu sei que sempre vai nos faltar alguma coisa. Nós estamos num processo de santificação. Deus tem transformado a nossa vida. Mas isso tudo só vai acabar quando formos glorificados no processo de glorificação. Até lá vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Mas precisamos falar de reavivamento, de reforma. Nesse momento a gente vai fazer um estudo sobre isso, então. Já que precisamos estudar sobre reavivamento e reforma, vamos estudar então sobre reavivamento e reforma. Eu queria pedir que a igreja agora se movimentasse toda aqui e nós fizéssemos grupos de quatro pessoas reunidas em círculo e vamos conversar sobre isso. Rapidinho para a gente não perder muito tempo. Vamos lá, fazendo os grupos, escolhem as pessoas, vejam quem nós vamos dividir, quem nós vamos conversar.
Abram bem as cadeiras para dar espaço para todo mundo. Quem está nas bordas, vem puxando as cadeiras mais para fora, para dar espaço para todo mundo se envolver no estudo dessa manhã. Os grupos que já estão formados, Quinjingo, por favor, vai entregando para nós. Se não tiver para todos, eu disponibilizei nos grupos de WhatsApp da igreja esse texto aí, nos grupos do Viva a Vida, do Código Aberto. Muito bem, eu queria, só antes de nós começarmos, eu queria pedir para vocês, esse é um capítulo do livro Mensagens Escolhidas, que fala sobre reavivamento e reforma. Eu queria que cada um fosse lendo um parágrafo, vá lendo o parágrafo, se quiser discutir, se quiser falar, ao final aqui eu vou pedir para algumas pessoas, talvez trazer a sua impressão do que teve esse texto para vocês, tá bom? Bom estudo, vamos lendo, discutindo cada parágrafo.